Muito bem-vindos aqui na Primeira Igreja Batista em Fazendinha. Estamos reunidos para adorar o nome do nosso Senhor, do nosso Deus, o nome de Jesus. E o dízimo está lá. Se você também quer adorar, participe conosco então. Meu Deus. Você que está ouvindo essa gravação em casa, você também é bem-vindo. É bem-vindo, nós estamos aqui no bairro Fazendinha, em Araruama. Nos reunimos às quintas-feiras às Já faz aqui 180. No domingo, nos reunimos de manhã, bota no meu nome, meu dia. e à noite nos reunimos às 19 horas. Vocês são todos bem-vindos. E você que está aqui ao vivo, também bem-vindo, tá? Seja abençoado, grandemente abençoado, porque o que nos faz chegar na igreja é o nosso desejo de louvar e bendizer o nome do nosso Pai Celestial. E por causa disso, nós vamos adorar, nós vamos orar a Deus, nós vamos engrandecer o seu nome, nós vamos curvar as nossas cabeças. Está feito lá atrás. E vamos orar. Feito, está feito. Vamos orar colocando este culto diante do altar do Senhor, porque Ele é o único que é digno, o único que é merecedor de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Oremos. Senhor Deus, Quem está o negócio da mesa da ceia? mais uma vez, Senhor, Tem que forrar, né? Está lá atrás também os pratos, tá tudo lá. Já feito. Então, Deus, nós não somos nada, mas Tu, Deus, nos concedes. Vê se a irmã Lucy vai descer. Vai ser a irmã Lucy. Cultuar o Teu nome. Nós queremos aproveitar então, Senhor, esta oportunidade para declarar que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. A Deus seja exaltado. E por isso, ó Pai, queremos colocar, ó Deus, tudo o que vai acontecer aqui diante de Ti, para que seja um culto verdadeiro, um culto sincero, um culto agradável a Ti. Gente, memória. Pedimos também, ó Pai, pelas pessoas Fala, mas não sei, não vai dar ceia ali. Ai, meu Deus, esqueci que tem que forrar, de entrar aqui nesta igreja para louvar e exaltar o Teu nome. Te pedimos também por aqueles, ó Pai, que não puderam estar aqui hoje. Abençoa-os também, ó Pai, para que tenham esta oportunidade, ó Deus, de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face. Nós te pedimos o perdão para os nossos pecados. Te agradecemos por tudo que tens nos concedido. O Teu cuidado para com a Tua igreja, o Teu cuidado para com a nossa família. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, que bom que você está aqui. Ela chegou cedo, ela chegou aí. Nossa igreja Falei, vai arrumar. Está feliz, porque hoje é domingo, dia do Senhor, e logo mais nós teremos também a celebração da ceia do Senhor, quando vamos recordar o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, através dos elementos do pão, que simboliza a sua carne, do vinho, que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz. Vamos ter essa parte especial também no culto desta noite. Nós também queremos agradecer a Deus, porque hoje dia 2 de agosto, é o aniversário da nossa irmãzinha Rebeca. Ela completa hoje 10 anos de idade. Eu sei que ela já recebeu os parabéns pela manhã, mas parabéns muitas demais, tá, Rebeca? Deus te abençoe, tá? Parabéns, um beijo para você, que Deus te abençoe grandemente. Continue crescendo assim, sendo uma bênção para a sua família e uma bênção para essa igreja aqui. Graças a Deus. Nós vamos agora abrir a Bíblia ou acompanhar a projeção que será feita ali na parede, e você pode acompanhar a leitura que será feita em Efésios, no capítulo 3, do verso 14 até o verso 21. A versão de hoje é Almeida, Revista e Atualizada. Efésios 3, de 14 até o... Você pode ler comigo? Por
Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender em todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória, glória. Nós vamos agora dar continuação a essa celebração. Nós vamos cantar, entoar alguns hinos, entoar canções, alguns cânticos, e você participe, abrindo a sua boca, gastando a sua voz, colocando os seus pulmões para funcionar, porque Deus é merecedor. No final dos dízimos também, tá? E é exatamente porque Deus é merecedor que nós estamos aqui, né? Reunidos para louvar o seu nome, que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Senhor. E nós vamos estar cantando o título nesse momento, tem como título Maranata. Sim, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Declarar que Ele é nossa luz, nossa salvação, e a Ele, somente a Ele nos renderemos. Amém? Convido você para ficar de pé, para em conjunto cantarmos esse hino. E gostaria que já nesse início você olhasse para a pessoa que está do seu lado, cumprimentasse ele, desse a paz do Senhor para ele, né? Fala para ele, dá alegria ao Senhor na companhia dele. Tem alegria de ter comunhão com o teu irmão, porque isso agrada muito o coração do nosso Deus. Amém, meu querido? Amém. Só em ti confiarei, eu nada perderei, em frente eu irei, pois eu sei que Deus vai, no dia voltará, o céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Sim, o dia voltará para buscar a tua igreja,
de pronto estaremos pelo seguir constantemente. Tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação. Se ao teu lado, se ao teu lado estou, se eu em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declare só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E a sua igreja vive já preparada para declarar: vem Jesus, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, declare: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a igreja canta: vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor. Se a tua igreja declara, Senhor, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus, meus irmãos. Agora cantando o hino do cantor cristão do número 15. Exaltando o nome do poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, e Criador de cada um de nós, a mais bela criatura, criada para o louvor e honra do teu santo nome. Amém? No número 15, a Deus demos glória com grande fervor. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Sim, a Ele, a Deus demos glória por conta de seu Filho bendito por nós todos deu. Entregou seu único Filho para resgatar essa humanidade que não merecia, mas a infinita graça de Deus nos alcançou. Amém? A Deus demos glória por grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar
a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Você pode sentar, meus irmãos, enquanto nós vamos estar cantando o hino de número 123, né? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. E nesse momento também você vai ter oportunidade, né? Se assim o irmão veio preparado ou sentir no coração, de adorar ao Senhor também através da fidelidade, né? Através de dízimos e oferta que nós temos esse momento para colocar aqui no gasofilaço ou através do Pix que está na frente dos irmãos aí. O irmão vai ter oportunidade de adorar ao Senhor dessa maneira, enquanto cantamos esse hino de número 123. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou.
Eis nessas chagas purezas para o mais pobre pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Como é bom, Senhor, como igreja, poder louvar e exaltar o teu santo nome e poder, num culto como esse, Senhor, lembrar que o teu sangue vertido na cruz do Calvário foi por mim e pelos meus irmãos. Muito obrigado, Pai, por tamanho amor demonstrado. Amor este que o mundo nunca conheceu em nenhum outro nome, não seja o nome de Jesus Cristo. E que nesta noite, mais uma vez, nós possamos ser tocados, ó Pai, pela mensagem, pela cerimônia, e tenhamos, Senhor, nossa vida cada dia mais renovada no teu altar, e tenhamos cada vez mais desejo de anunciar, Senhor, esse tão grande amor para que as pessoas que estão no mundo perdidas te aceitem como único e suficiente Salvador. Te agradecemos também pelos dízimos, ó Pai, entregues aqui no gasofilaço ou transferidos, Senhor, através de Pix, como prova, Senhor, da gratidão pelo que o Senhor tem feito nos nossos celeiros. Em nada o Senhor tem deixado faltar. Por isso temos entregue no teu altar. E que todos, ó Pai, possam ter esse prazer e esta oportunidade. O Senhor venha abrir portas de emprego, o Senhor venha abrir oportunidades de negócio para os teus servos, para que constantemente também tenham, Senhor, esta bênção de poder te adorar através da fidelidade, através da gratidão por aquilo que o Senhor tem feito no nosso vida. Continue, Senhor, falando aos nossos corações, através da mensagem da tua palavra, que será proferida pelo teu servo, pastor Jonathan, nesse momento. Estamos com nossos ouvidos atentos e o coração aberto para receber o que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. É que oramos no santo nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém e amém. Tá pesado. Tá? Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. O som está alto aí para vocês? Não se liga, não tem não?
Está alto aqui no palco só. Para a igreja está baixinho. Não tem como aumentar mais não, essas caixas aqui? Não, mas pode manter. Alto aqui no palco sim. Mas aqui nas caixas da igreja acho que não está não. Está alto? Tá? Estava sentado aí, não estava conseguindo ouvir. Será que eu estou ficando surdo? Meus irmãos, como eu dizia, que alegria estarmos juntos mais uma vez para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Vamos juntos adorar ao nosso Deus. Temos um visitante. Irmão, seu nome? Carlos. Que bom, Carlos, você está conosco. Veio trazido por alguém? Não? Que bom. Mora por aqui por perto? Oi? Do lado? Que bom. Pertence a alguma igreja, Carlos? Ainda não? Rapaz, está correndo um sério risco de ficar aqui, hein? Seja bem-vindo, Carlos. Vamos adorar ao Senhor. Tá bom? A irmã Rosa Maria, mais uma vez, com a sua mãe, não é isso? Bom. Já são de casa já, né? Não são umas visitantes, não. Já são nossas. Meus irmãos, os irmãos estão vendo uma decoraçãozinha diferente na igreja, que ontem nós tivemos o Sábado Alegre, uma programação para as nossas crianças, e foi uma bênção, 2 conversões, a Raquel e o Noah aceitaram a Jesus, glória a Deus por isso, e vamos continuar desenvolvendo o nosso trabalho. Meus irmãos, a irmã Nilceia e o irmão Paulo pedem que convidemos a igreja para o seu matrimônio na sexta-feira próxima, dia 7 de agosto. Vamos estar aqui celebrando ao Senhor a união desse casal. Estarão se casando, tanto no civil quanto no religioso, e será um momento muito importante para a vida dessa família e para a vida dessa grande família aqui, que é a nossa igreja. Venha com o coração alegre, vamos celebrar ao Senhor juntamente com a nossa irmã. Tia Priscila, as crianças vão? Vão? Maravilha. Vem cá, Noah, vem cá, Rebeca, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Só que hoje eu vou chamar também as crianças grandes. Cadê? Cadê os adolescentes? Maria, Ítalo. Cadê o Samuel? Não veio, não? Veio? Dá uma chegadinha aqui, por favor. Hoje, meus irmãos, é celebrado o Dia do Adolescente Batista. Olha só que bênção, né? E nós temos aqui 3 adolescentes, 4, na verdade. Ítalo, Igor, Samuel e Maria. Estão aqui conosco, dominicalmente, todos 4 totalmente integrados, trabalhando, nunca estão parados. Hoje, para os irmãos terem ideia, o Ítalo quase que teve que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Para não fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque não é possível fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Ele falou, pastor, vai lá para a projeção lá, porque ele tinha que vir para cá tocar o carrom. Então eu louvo o Senhor pela vida dos nossos adolescentes. Eles tinham tudo, meus irmãos, para ir para outra igreja, sabia? Uma outra igreja que tivesse um trabalho mais direcionado. Nós aqui, infelizmente, não temos um trabalho direcionado, mas isso mostra o coração missionário que vocês têm. Louvo ao Senhor pela vida de vocês. Maria também, sempre trabalhando com as crianças, muito envolvida. Ontem, no sábado, fez um bonecão, não é isso, Maria? Fez um bonecão, um cabeção, né? Samuel também sempre ajudando ele na projeção. De vez em quando eu pego ele de última hora. É isso, Samuel, ó, e o texto aí, Samuel? Tem que projetar, aliás, eu mandei para você de novo, você viu? Mandei para você também, né? Para projetar. Então eu louvo o Senhor, meus irmãos, pela vida dos nossos adolescentes. Eles têm um coração missionário. São embaixadores em serviço. E a Maria, uma mensageira em serviço, né? Eu louvo o Senhor por isso. Vamos orar por eles nesse momento. Deus de amor, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Te agradecemos, sobretudo, Senhor, pela tua presença neste lugar. É a tua presença aqui que torna esse ajuntamento de pessoas um culto, um momento de adoração, um momento ímpar, um momento muito importante para todos nós. Nesse momento, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos adolescentes aqui da Primeira Igreja Batista em Fazendinha. Samuel, Ítalo, Igor e também a Maria. São servos teus, ó Pai, já com tenra idade, com pouca idade, demonstrando um amor, um zelo pela tua causa, que é invejável, Senhor, que é de se espelhar. Nós, adultos, devemos nos espelhar, devemos tê-lo como exemplo, Senhor, de servos aplicados que são. Eu quero suplicar ao Senhor, Pai, alimente cada dia mais esse desejo no coração deles,
seja, Senhor, com todos os seus planos, os seus projetos, estão, Senhor, construindo a sua vida, desenvolvendo a sua vida, iniciando, ó Pai, a sua trajetória, e já fazem isso centralizando, colocando o Senhor como centro de suas vidas. Não tem como dar errado, Pai. A tua palavra nos assegura isso. Não tem como dar errado. E eu quero louvar ao Senhor pela vida de cada um deles. São uma bênção, ó Pai, no meu ministério e no ministério desta igreja aqui congregada. Quero te pedir também, Pai, pelas nossas crianças, Rebeca e o Noah. Quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a eles. Solidifique, Pai, a decisão do Noah tomada ontem, que o coraçãozinho dele esteja totalmente voltado para o Senhor e ele queira prosseguir e crescer diante do Senhor. De igual forma, faça com Rebeca, cuide também da tia Priscila, que estará conduzindo o estudo. Use, Pai, a tua serva para a glorificação do teu nome. Quanto a nós, Senhor, adultos que vamos ficar aqui no templo, também desejamos ouvir a tua voz. Eu me coloco, Senhor, como teu instrumento nesse tempo, para ser, Senhor Deus, a voz profética ao teu povo, trazer, Senhor Deus, a tua comunicação para nós hoje. E use, Pai, para a glorificação do teu nome. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome doce e precioso do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Os adolescentes ficam, as crianças vão. Rebeca e Noah, tem uma tarefa para vocês. No final do culto, vamos tirar todas essas bolas e estourar elas ali no pátio da igreja? Vamos. Já que nenhum adulto tirou as bolas do tempo, nós três vamos tirar e a gente vai estourar essas bolas ali. Gostou, né? Beleza. Eu sabia que vocês iam gostar, né? Eu sabia. Meus irmãos, trago uma reflexão. Aliás, temos 3 irmãos voltando hoje, né? Do Congresso de Missões, do Congresso de Promotores de Missões, irmão Marias, irmã Gabriela, irmã Lucinere. Não vieram, estão descansando, né? Vai vir? Tá certo. Se não viesse também faria muito bem, porque deve estar cansada, né? Desde sexta-feira lá, se dedicando a estudar sobre missões e aprender sobre a nova campanha de missões que vamos fazer em setembro, não é isso, irmão Arias? A nossa campanha de missões nacionais é em setembro, não é isso? Perfeito. Lá no pastor Paulo Primeira de Madureira, conheci ele quando ele era seminarista, ele ajudava em Barra Nova, aqui do lado, agora é pastor da Primeira de Madureira, né? Enfim, vamos então estar aí fazendo a nossa campanha de missões agora com os nossos 3 irmãos. Irmão Arias, seria possível, hein, irmão Arias? Tá vendo como é que tá baixo? Vocês não estão me ouvindo, não. Irmão Arias, seria possível, no próximo domingo à noite, vocês 3 trazerem um relatório de como foi lá o acampamento? É possível? Aí vocês dividem entre vocês o tempo, certinho, tá bom? Podem pegar o tempo da mensagem e desenvolver aí, passar para a igreja, né, um relatório de como foi lá, tá bom? Estamos ansiosos para saber como foi, estivemos orando pelos nossos irmãos, vamos então aí ser atualizados sobre como foi lá a atividade. Meus irmãos, trago para nós hoje uma reflexão intitulada No Banquete da Graça. Mateus, capítulo 26, do 26 ao 30. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 26, do verso 26 até o verso 30. Vamos ler aí um momento em que o próprio Senhor Jesus institui a Páscoa cristã, institui a ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco e vamos então estudar, ver na palavra de Deus quando ela foi instituída. Mateus 26, do 26 ao 30. Eu sei que vai ser projetado, mas é importante que você esteja também com a sua Bíblia aberta, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pois, meus irmãos, nós temos aí então o momento em que o Senhor Jesus institui a celebração da ceia do Senhor. Trago sempre para os irmãos uma grande ideia, um resumo em rima que tenta condensar tudo aquilo que nós vamos explanar, apresentar sobre o versículo. E a grande ideia, temos ali? Temos, Samuel? Falei bem de você agora, Samuel, não me decepciona não, hein? Por favor, hein? Tá lá, né? A grande ideia é, no pão partido, seu corpo entregou, no cálice bento a aliança selou, pecados remidos por seu grande amor, aguardamos a vinda do nosso Salvador. Podemos ir juntos agora? No pão partido, seu corpo entregou, no cálice bento a aliança selou, pecados remidos por seu grande amor, aguardamos a vinda do nosso Salvador. O Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, é conhecido, meus irmãos, tradicionalmente conhecido como o Evangelho do Reino. Ele tem uma audiência primária judaica. Mateus teria sido escrito para os judeus, Lucas teria sido escrito para os gregos, Marcos para os romanos e João não tem um público definido. Isso nós observamos no Evangelho de Mateus, porque Mateus se dedica a registrar as profecias cumpridas na pessoa de Jesus. Então Mateus tem essa intenção de comunicar o reino de Deus presente aqui na terra para os judeus. E ele apresenta Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Apresenta Jesus como o filho de Davi, aquele descendente da tribo de Davi. Apresenta Jesus, então, como o grande cumprimento das profecias do Antigo Testamento que se iniciam lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 15, falava já sobre a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Todos nós sabemos que se trata de uma referência clara da pessoa do Senhor Jesus. A estrutura do livro de Mateus pode ser organizada em 5 grandes discursos. O discurso mais conhecido é o Sermão do Monte, aquele que pega do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Mas esses 5 discursos, há quem diga que espelham as verdades trazidas nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mateus apresenta então Jesus como o novo legislador, aquele que, mais importante que Moisés, seria capaz de trazer um novo ordenamento, ou seja, uma nova aliança. Pois bem, meus irmãos, o contexto histórico e geográfico aqui, nós temos Jesus instituindo a ceia em Jerusalém e no cenáculo. Vimos recentemente que cenáculo é uma casa romana, não é isso? Com 3 pavimentos. Jesus está nessa casa celebrando a Páscoa judaica. O momento ali era de celebração da Páscoa judaica. Aliás, a última Páscoa que Jesus celebrou em vida. Analisando o Evangelho de João, nós vemos que Jesus celebrou 3 Páscoas durante o seu ministério público. Ou seja, o ministério público de Jesus, a andança, os ensinamentos e os prodígios de Jesus somam, então, 3 anos. Isso nós aprendemos olhando o Evangelho de João. Geograficamente, nós estamos, meus irmãos, a poucas horas dele se direcionar para o Getsemane, onde ali
Lucas registra que ele orou e chegou a suar sangue, não é isso? Esse é o momento, então, que Jesus se encontra quando institui a Páscoa. A Páscoa, meus irmãos, a Páscoa judaica, aquela em que Jesus estava a celebrar com seus discípulos e então institui a ceia do Senhor, a Páscoa judaica celebra a libertação de Israel do Egito. Aquele momento em que o Senhor, com mão forte, lança 10 prodígios, 10 juízos sobre os egípcios e então liberta o seu povo. Havia, meus irmãos, uma liturgia muito rígida quanto à Páscoa judaica. Haviam ervas amargas que precisavam ser consumidas, simbolizando ali todo o sofrimento que os judeus passaram no cativeiro egípcio. Havia também a imolação de um cordeiro, significando o sacrifício necessário para tirar o povo daquela escravidão. Havia também um pão chamado pão asmo, um pão sem fermento, mais ou menos como um pão sírio que nós conhecemos hoje. Isso porque o fermento era símbolo de falsidade. Quando a gente coloca fermento numa massa, a massa que era pequenininha, ela cresce, não é isso? O bolo fica cheio de ar, não é isso? Então, para os judeus, o fermento simbolizava a falsidade. Um pão asmo seria, então, o símbolo de um pão puro, um pão sem falsidade. É dentro desse contexto, consumindo ervas amargas, simbolizando o sofrimento, consumindo um cordeiro, simbolizando o sacrifício, e pão sem fermento, pão asmo, que Jesus faz algo revolucionário. Ele age como legislador e institui, então, a ceia do Senhor. Nessa Páscoa judaica, em que Jesus institui a ceia do Senhor, ele cumpre a Páscoa e substitui a Páscoa judaica. E institui, então, a Páscoa cristã, a celebração da ceia do Senhor. Gerson, comentando esse episódio, ele diz: Jesus não estava apenas observando a Páscoa, ele está agindo como um anfitrião que redefine os elementos da refeição em termos de sua própria morte iminente. Então Jesus substitui as ervas amargas, o cordeiro, o pão asmo, por 2 elementos, o pão e o vinho, que tem ali um significado muito caro para todos nós. E é sobre esses elementos, meus irmãos, instituídos pelo Senhor, que eu quero me debruçar nessa noite. O pão, o vinho e a esperança. O ensinamento do Senhor Jesus fica muito claro. A celebração da ceia do Senhor nutre no coração do cristão uma esperança. E é sobre ela que eu quero falar também. O pão, o vinho e a esperança. O pão, meus irmãos, nós observamos ali no verso 26 a entrega voluntária do corpo de Cristo. Jesus pega ali, meus irmãos, um pão comum da mesa pascal, né? Um pão asmo, um pão sem fermento, e se identifica com aquele pão. Ele pega aquele pão e simboliza, olha, esse pão sem fermento, simbolizando algo imaculado, algo perfeito, sem corrupção, será vertido por vocês, será cortado por vocês. Esse ato, meus irmãos, de partir o pão, Jesus está ali num ato profético, falando o que Isaías já havia dito 800 anos atrás. Em Isaías 53, verso 5, dizia que o corpo de Jesus, o corpo do Messias, seria moído pelas nossas transgressões. Então, Jesus, ao partir o pão, está ali num ato profético, mostrando que o corpo dele seria, então, moído pelas nossas iniquidades. Jesus se apresenta, meus irmãos, como o verdadeiro pão da vida, como ele já havia falado e registrado, e João havia registrado, dando ali a sua vida pelo mundo. Assim como, meus irmãos, no deserto, ao saírem do Egito, quando iniciaram
a Páscoa judaica, Deus sustentou o seu povo com o maná, o Senhor Jesus é hoje o nosso sustento espiritual. Temos um pão que não é um pão asmo. Não precisamos mais consumir ervas amargas para nos lembrarmos do sofrimento, porque todo o sofrimento foi suportado pelo Senhor Jesus. Um grão de trigo, meus irmãos, ele precisa cair na terra e morrer para produzir fruto. Isso foi falado pelo próprio Jesus em João, capítulo 12, verso 24. E o pão em nossa mesa hoje, que vamos celebrar, simboliza a morte de Jesus, que foi necessária para que nós tivéssemos vida eterna com Deus. No hino 142 do Cantor Cristão, provavelmente vamos cantar, se os irmãos já não cantaram, eu infelizmente cheguei um pouquinho atrasado, mas diz: pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Ao comermos, meus irmãos, esse primeiro elemento, o pão, lembre-se do Senhor Jesus, moído por nossas iniquidades. Interessante que na música Comida de Titãs, eles dizem, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, não é isso? Titãs mostram ali que o ser humano ele não vive só para comer. É necessário um algo além. Mas, lamentavelmente, eles buscam esse algo além nas artes, na cultura, no prazer. Não entendem que todo homem e mulher tem um vazio que é do tamanho do Senhor Jesus. Ao celebrarmos a ceia, lembremos que o seu vazio foi preenchido por esse pão que é partido em nosso favor. Charles Spurgeon assim já se expressou: a ceia do Senhor não é uma refeição para o corpo, mas um banquete para a alma, onde o pão da vida é servido pela mão da graça. Trata-se, meus irmãos, de uma satisfação espiritual. Mas o Senhor Jesus usa também um outro elemento, que é o cálice, o vinho. E é dito no texto que esse vinho, verso 27 e 28, é o vinho, o sangue da nova aliança. O sangue, meus irmãos, é um elemento vital. Todos nós sabemos disso. Quando começamos a sangrar, de imediato queremos estancar o sangue, não é isso? Queremos estancar o sangue, porque sabemos que se todo o sangue for, ou grande parte dele, poderemos chegar a óbito. O sangue é vital. Existe, meus irmãos, um simbolismo espiritual no sangue. Coloca para a gente, Samuel, por gentileza. Levítico 17, verso 11. Vamos ver, então, esse simbolismo espiritual na palavra de Deus. Leiam comigo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. No Antigo Testamento, meus irmãos, os animais eram imolados, o sangue era vertido para cobrir o pecado. Há então um simbolismo espiritual. O sangue é vertido, o sangue que carrega a vida é dado para aplacar o pecado, que é a morte. A Bíblia é clara: a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E então vem o Senhor Deus e manda o seu Filho para morrer, derramar o seu sangue em favor dos seus filhos. Esse simbolismo, meus irmãos, precisa estar claro em nossa cabeça. Algumas pessoas se perguntam por que Jesus teve que morrer na cruz para pagar esse preço instituído pelo próprio Deus. Deus institui um preço de sangue, que não seria possível ser pago nem por mim nem por você, porque nós somos pecadores. O nosso pão é pão com fermento.
O único pão asmo que caminhou nessa terra foi o Senhor Jesus. O sangue dele, sim, é imaculado. E então, o texto fala sobre uma nova aliança. Essa nova aliança feita no sangue de Jesus, ela não só cobre, como fazia o sangue dos animais no Antigo Testamento, mas agora ela remove por completo o pecado. Remove por completo o preço, a paga pelo pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. William Hendricks diz, analisando a palavra aliança, diatike, no grego, diz que é uma disposição soberana de Deus, não é um contrato entre iguais. Na sexta-feira, irmã Nilceia e o irmão Paulo trocarão alianças, simbolizando ali a sua união. Estão dizendo, olha, diante de Deus e dos homens, estamos firmando um compromisso. É sério esse negócio. Existem regras, a lei comanda isso, rege isso, é uma aliança. Mas a aliança firmada no sangue de Jesus, essa nova aliança que o Senhor Jesus está falando, é uma posição soberana de Deus dizendo, eu amo vocês, eu vou perdoar vocês. Se você confessar o seu pecado, eu perdoarei você. É uma posição soberana do nosso Deus. Lá em Êxodo capítulo 12, verso 13, no exato momento em que o povo sai do Egito, é dada uma orientação. O anjo da morte está passando, está matando todos os filhos primogênitos, os irmãos conhecem a história, e é dada uma orientação, passe o sangue no umbral da casa. Se você passar o sangue no portão, na porta da casa, o anjo da morte passará, verá o sangue aspergido. Não, nessa casa eu não posso. Ele vai passar direto. Meus irmãos, o simbolismo com a nossa vida eterna é muito claro. Ao tomarmos posse desse sangue derramado na nova aliança, em nossa vida é pintado um sangue no portal. E o anjo da morte que passa para lançar no inferno, ele passa direto. Porque a partir desse momento você tem vida eterna com Deus. A partir desse momento, você tem vida eterna com Deus. O sangue de Jesus, então, nos protege do juízo divino. É isso que ele faz. Agostinho de Hipona, certa vez, disse, o sangue de Cristo é a nossa única esperança, o preço de nossa redenção e o selo de nossa paz com o Pai. A minha salvação, a sua salvação, meu irmão, não é pautada naquilo que você faz, e sim no sangue precioso de Jesus. O terceiro elemento falado aqui pelo Senhor Jesus é a esperança. Verso 29, verso 30, ele fala sobre o futuro. Ele fala sobre um novo vinho que será bebido no reino de meu Pai. Ele projeta, então, aquela celebração que estava a ocorrer, ele projeta ela para o futuro. E diz que algo acontecerá no futuro. Não seria só ali. Ali era um ensaio. O que vamos fazer aqui é um ensaio do que ocorrerá no futuro. A ceia do Senhor, meus irmãos, ela olha para o passado. O sacrifício do Senhor Jesus, ela comunica no presente, é uma comunhão da igreja, é um momento de alegria. Não estamos a celebrar a morte, estamos a celebrar a ressurreição, a vitória sobre a morte. Então é um momento de alegria. Não podemos terminar a ceia do Senhor cabisbaixos, tristes, nosso Deus morreu. Não! Ele ressurgiu. Ele ressurgiu. Mas a ceia do Senhor aponta também para o futuro. Jesus promete aqui, ao instituir a ceia, que haverá um banquete futuro. Haverá um banquete futuro. Em Apocalipse, capítulo 19, do verso 7 ao verso 9, nós vemos ali
João teve uma visão e trouxe ela, escreveu ela, falando sobre as bodas do Cordeiro, uma festa de casamento, em que o Cordeiro de Deus recebe então a sua noiva, uma festa, uma celebração. A promessa, meus irmãos, é que a comunhão interrompida pela morte física será então restaurada na glória. Nem a morte pode nos segurar. Nem a morte pode nos segurar. Quando vamos celebrar aqui a ceia do Senhor, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos tivessem uma imagem na cabeça. Existe uma cadeira vazia. E essa cadeira vazia é separada para o Senhor Jesus. Ele é o noivo. E Ele está voltando para buscar a sua igreja. Isso nos traz esperança. Isso anima o nosso coração. Porque ainda que estejamos a passar dificuldades e maus bocados no presente, o nosso Deus vem nos buscar. No hino Vinho e Pão, que nós vamos cantar, não vamos, Aías? Graças a Deus, vai sair. O hino Vinho e Pão, vamos encerrar a nossa celebração cantando este hino. Na última estrofe é dito assim: e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo o esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Então essa celebração que vamos fazer aqui é só um ensaio. Vamos comer um pão que é só um pão plus vita cortadinho. Vamos tomar aqui um suco de uva que chamamos de vinho porque é produto da vide, é produto da uva. Não chamamos de vinho, mas ele não tem álcool, é um suco de uva, algo simples. Mas que aponta, que nutre nos nossos corações uma outra celebração, como aquele que um dia vai ocupar a cadeira vazia, que vai voltar para buscar a sua igreja. Na música de Gonzaguinha, O que é, ele diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Gonzaguinha fala nessa música sobre a busca da felicidade no aqui e o agora. Você precisa viver e buscar a felicidade para que a sua existência terrena tenha algum sentido. Para o cristão, meus irmãos, a existência terrena tem sentido quando ele olha para o futuro, quando ele almeja essa esperança do porvir. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele diz que se a minha esperança em Cristo é apenas para esta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque a ceia do Senhor, o meu relacionamento com Jesus, precisam nutrir no meu coração a expectativa da vinda de Jesus. Eu não sei como será, meus irmãos. João viu ruas de ouro. João viu coisas exuberantes. Mas nós não sabemos exatamente como será. Mas uma coisa sabemos: será perfeito. Não haverá choro, não haverá dor. A nossa existência, então, ganha um sentido maior porque olhamos para o futuro, um futuro com Cristo, uma vida eterna ao lado de Deus. Machado de Assis, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro muito interessante da nossa literatura brasileira, mas que é escrita por um morto. Uma pessoa que morreu e escreve, então, falando sobre a sua vida. E a última frase do livro, ele diz assim: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Que frase triste para o fim de uma vida, não é? Eu não quis deixar semente nessa terra. Eu não quis que nenhum descendente meu sofresse o tanto que eu sofri. Em Cristo, meus irmãos, esse pessimismo acerca da vida morre. Porque a vida é o prelúdio de um banquete eterno.
A nossa vida, então, é um prelúdio de um banquete eterno. Charles Spurgeon dizia: cada vez que nos aproximamos desta mesa, ouvimos o som dos passos do nosso Senhor que se aproxima. A ceia é o sino que toca, anunciando a vinda do Rei. Quando celebramos a ceia do Senhor, meus irmãos, estamos a ouvir os passos de Jesus, voltando para buscar a sua igreja. E isso nutre no nosso coração uma esperança. O nosso Deus vem nos buscar. A ceia do Senhor, meus irmãos, não é um mero ritual, já estou caminhando para a conclusão, mas sim uma experiência profunda de teologia bíblica. O pão é a provisão de Deus em Cristo Jesus. Sua entrega foi total e voluntária por nós, por mim e por você. O cálice nos assegura que a nossa dívida foi totalmente paga. O scriptum da dívida, o nome que estava no Serasa divino, saiu. A dívida foi paga pelo sangue de Jesus. Estamos, então, sob uma nova aliança, que jamais será quebrada, uma aliança eterna. Eterna. E a ceia também, meus irmãos, nos comunica a esperança, apontando para o futuro, dizendo para mim e para você que a morte não é o fim. A morte não é o fim, mas sim um convite para uma festa eterna. Amém? Bota a grande ideia de novo aí para a gente, Samuel, por gentileza. Vamos juntos? Samuel. Vamos lá? No pão partido, vamos juntos. No pão partido, seu corpo entregou. No cálice bento, a aliança selou. Pecados remidos por seu grande amor, aguardamos a vinda do nosso Salvador. Que essa seja, meus irmãos, a nossa oração no dia de hoje. Amém? Amém. Nós vamos assistir a um vídeo agora. Enquanto isso, eu arrumo ali a mesa para procedermos ao nosso segundo momento desta noite. Alguém, por gentileza, chama lá a Priscila com as crianças para elas participarem conosco da ceia.
Pois bem, meus irmãos, temos ali a representação, né, do que teria sido a instituição da ceia do Senhor. Muito propício, né? O texto de Mateus que lemos. Meus irmãos, a ceia do Senhor é para nós um memorial. O pão continua sendo pão, feito de trigo e de mais alguns ingredientes. O suco de uva ou vinho continua sendo o suco da uva. Não se transforma no corpo de Jesus. Não há aqui nenhum elemento sobrenatural. É apenas um memorial. Vamos trazer à memória aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você. Lembrando-nos que o corpo dele foi vazado, o sangue dele derramado, para que tenhamos vida eterna com Deus. E isso nos traz esperança. É um momento, meus irmãos, para a igreja reunida, de modo que não importa o nome da sua igreja, se você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e está em comunhão com Ele, e também em comunhão com a sua igreja, você é convidado a celebrar conosco, participar conosco. Mas há, meus irmãos, também uma advertência em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo nos orienta a nos examinarmos, para que não venhamos a participar da ceia de modo indigno, para que não façamos do sangue e do corpo de Jesus algo inútil, algo banal. Então é necessário que você faça uma autoanálise. Pense como eu tenho desenvolvido a minha vida, como eu tenho aproveitado as oportunidades que o Senhor tem me dado, como eu tenho caminhado de forma que glorifica o Senhor. Essa análise, meu irmão, minha irmã, só pode ser feita por você. Eu, como pastor, não conheço a sua vida. Os irmãos que vão distribuir os elementos também não conhecem. Isso é um assunto seu com o Senhor. Então eu quero chamar aqui à frente a irmã Nélia, irmão Edgar, vão me ajudar hoje na celebração da ceia do Senhor. Quero chamar também o pastor Albete como co-celebrante aqui comigo, me dê essa honra de estar aqui ao meu lado. E eles vão distribuir os alimentos. E eu quero pedir aos irmãos que vão participar da ceia do Senhor que fiquem de pé. E que ao receberem o pão e o vinho, se assentem. Fica mais fácil na hora da distribuição. Bom? Vou deixar mais pesado para o menino, né? Já podem ir, tá? Quando eu voltar, entrega aqui para mim. Obrigado. Deus te abençoe. Tamo junto, pastor. Assim, com Jesus.
vergonha da cruz, era o sangue de Deus. Esta cruz e com ele no lar você vê ele agora, você e ele, tá bom? A cruz é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa Foi Cláudio, ficou sem. Eu levo pra ele. Você ouviu? Ficou sem a suco de uva? Já isso pegou? Tá. Alguém ficou sem um dos elementos? Suco de uva do pão? Não? 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós somos então, meus irmãos, convidados a juntos tomarmos desse primeiro elemento do pão, celebrando então a morte e ressurreição do Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus, que foi vazado, moído pelas nossas transgressões, para que um dia tenhamos vida eterna com Deus. Quero convidar os irmãos a comerem este primeiro elemento em atitude de comunhão. Irmão Celei, não pode fazer essa oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento tão importante das nossas vidas. Obrigado, Pai. Através desse memorial, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por mandar teu filho ali para aquele local de sofrimento, mas foi por mim, foi por nós, foi por todos nós. Aleluia, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, porque tudo está em tuas mãos. Amém, Pai. Mas tudo foi derramado, foi rasgado aquele véu. E, Senhor, não somos mais escravos de ninguém. Amém, muito Pai. obrigado por tudo, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Pai. O texto prossegue, então, no verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos juntos, meus irmãos, tomar o cálice, simbolizando então o sangue do Senhor Jesus, derramado, vertido, para que os nossos pecados fossem apagados. Aquilo que um dia atrapalhou a nossa permanência eterna com Deus, hoje é aniquilada pelo sangue de Jesus. Tomemos todos juntos. Roberto, essa oração, por favor. Bendito Deus, nosso eterno e bondoso Pai que está no céu. Rendemos de graças ao Senhor
por estarmos participando deste momento junto com os irmãos, na casa do Senhor, na ceia do Senhor. Graças te damos, ó Deus, por esse privilégio tão imenso, coisa que homem nenhum tem. Mas o Senhor concede-nos a graça de participar e vivermos juntos, ó Deus, de comungarmos juntos, de estarmos juntos, Senhor, lembrando da memória do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos porque Jesus se deu a vida por nossa causa, Senhor. E hoje nós rendemos de graça por isso. Hoje nós te glorificamos, Senhor, porque juntos nós tomamos o pão, comemos o pão e tomamos o cálice. Queremos anunciar a tua morte até a tua ressurreição também, até que o Senhor venha. Amém, Pai. Amém, Senhor. Te adoramos nessa noite, pelo santo e precioso nome do Senhor Jesus, agora e sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém? Podem ir para o seu lugar. Os irmãos depois vão. A gente vai ficar à porta ali para poder pegar o cálice. Meus irmãos, nós vamos agora adorar o Senhor com uma música muito, muito alegre. E é uma música mesmo para ser alegre, é para bater palma, é para você se alegrar no Senhor. Essa música fala sobre esse momento, a ceia do Senhor, que precisa transmitir alegria, precisa revelar o nosso contentamento em termos essa esperança da vinda do nosso Deus. Vamos juntos celebrar o Senhor com alegria. O irmão Diogo pede para anunciar que no final do culto tem um cachorro quente para a gente continuar nos alegrando, tá bom? Vamos ficar mais um pouquinho e comer ali um cachorro quente. Um cântico muito bem escolhido pelo nosso pastor. Então vamos ficar de pé, a letra é linda, e vamos confirmar que não nos sentimos estranhos aqui. A ceia do Senhor é lugar de comunhão, a ceia do Senhor é local que a gente, por sermos perdoados, ensinamos a perdoar também, como Cristo nos perdoa. Amém? Amém. O nome for. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por favor, no meio do Senhor, unidos nesse amor, ao vivo nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por favor, no meio do Senhor, unidos nesse amor, nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar, o verão que tem em ti, aprendo a vilar, nem serve o fim, o quarto pão, é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião, convido nós celebraremos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar, o verão que tem em ti, aprendo a perdoar, zero fim, e paz, é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião,
E o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, deixe-se livrar, então vamos em todo tempo proclamado pra viver na glória do Senhor, em todo esplendor, com nós celebraremos comunhão, com nós celebraremos comunhão, com nós celebraremos comunhão. Amém, querido? Glória a Deus. Amém. Missão dada. Isso aí. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor estejam, Senhor Deus, sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, especialmente sobre os meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Fazendinha, não só agora, mas para todo sempre, e todo o povo de Deus diz amém. Amém. Uma boa semana, meus irmãos. Até quinta-feira, se Deus permitir, do nosso culto de oração. Fique mais um pouquinho. Vamos comer um cachorro quente no final do culto agora.